Tá gravando? Bom, antigamente não existia uma grande preocupação de mercado nos filmes, né? Os filmes que eram pagos pela Embrafilme. Bom, na época a própria Embrafilme se desenvolveu e era uma distribuidora de filmes, e era uma excelente distribuidora de filmes brasileiros, que o Collor acabou com ela, e a gente não retomou uma distribuidora de filmes brasileiros com esse potencial. Ela vinha se apresentando como uma boa alternativa na época. Daí a gente passou vários anos no limbo, os filmes brasileiros não tinham muito respaldo, não tinham muito espaço nas salas por causa dos grandes pacotes de filmes estrangeiros. Mesmo o filme brasileiro que fazia sucesso, ele não dava certo, ele não alcançava o público necessário para ele se pagar, e a gente não formou um mercado. Hoje, praticamente, você não consegue mais alavancar o seu filme sem um compromisso de uma distribuidora. Você não ganha mais um edital, você não ganha mais um fundo setorial de investimento, que aliás eu acabei esquecendo de falar isso na pergunta anterior, de outros mecanismos que existem além das leis de incentivo fiscal. Mas você não ganha uma premiação no fundo setorial, você não ganha um edital do BNDES, nem da Petrobras, você não ganha quase nada, mesmo os editais internacionais, se você não alavancar a sua produção antecipadamente, se você não garantir um acordo de um distribuidor, um interesse de um distribuidor de distribuir o seu filme. Você está tendo grandes dificuldades de chegar no mercado sem esse acordo. Mesmo com esse acordo, mesmo quando você consegue patrocinar o filme, você vai ter grande dificuldade. O distribuidor vai enfrentar a dificuldade de conseguir janela para o filme. Por mais que ele queira, muitas vezes não há espaço, não há janela, não tem sala. A gente tem um mercado exibidor muito pequeno. O Brasil hoje tem, o pessoal está falando em 2.000 salas, eu acho que a gente já tem umas 2.300 salas, mas isso é muito pouco. O nosso mercado é muito pequeno em relação à população que o país tem. Qualquer país da América Latina, não vou dizer qualquer, não tenho tanta base, mas assim, a Argentina e o México têm uma relação de número de salas por habitantes no país muito maior que no Brasil. Então a gente precisa criar mercado exibidor, a gente precisa criar público, quer dizer, formar o público para ele ter interesse em assistir cinema brasileiro, e também resolver esse gargalo que existe na distribuição, porque a relação entre o distribuidor e o exibidor também não é tão simples, porque muitas vezes o exibidor tem interesse em mostrar o filme que é meramente comercial, ou que já está pago dentro de um pacote. Sim, a pré-venda de fato ela acontece mais no mercado internacional, assim, onde um canal de televisão faz uma pré-compra, ou até uma distribuidora faz uma pré-compra. Eles dão para o investidor um pagamento em troca do direito de exibir esse filme quando ele estiver pronto. Isso é de fato a pré-venda. A gente aqui tem operações casadas com o artigo 3º, que é um fator importante de financiamento dos filmes também. Eu não sei se vocês já têm hábito vocês já têm assim, a compreensão do que é o artigo 3º. Vou falar rapidinho. O artigo 3º ele dá um incentivo fiscal aos distribuidores de filmes internacionais. Quando eles vão fazer a remessa de lucro ou os pagamentos aos proprietários internacionais dos filmes, quando eles vão remeter dinheiro, principalmente as grandes distribuidoras americanas que estão no Brasil, que remetem
bastante dinheiro lá para fora, na hora de pagar o seu imposto, existe um forte abatimento do imposto, que pode ser 25% do imposto a pagar, para aplicação em produção de cinema independente brasileiro. Então isso foi um mecanismo que demorou muito tempo a decolar, ele existia, e mesmo ele existindo, as distribuidoras americanas resistiram muito a usar. Hoje em dia todas elas estão usando, e aí eles pegam, sim, principalmente pelo interesse comercial, filmes nessa ordem, filmes que podem vir a ser blockbusters, filmes que eles acham que têm um potencial comercial muito forte. E, bom, daí por diante, aí você vai usar todos os seus artifícios para convencer uma distribuidora a entrar com o artigo 3º. Isso, de uma certa forma, é uma pré-venda, mas não é bem uma pré-venda, porque, na prática, as distribuidoras ficam com um percentual do filme, elas ficam com um percentual do equity do filme para elas. Isso não é bem uma pré-venda, eles estão